graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os meus irmãos seguidores da página do Facebook e do YouTube Pastor Rafael de Freitas. Estamos aqui mais um dia, nobres e queridos, para destrinchar, para meditar junto com você dentro da série de mensagens sobre o personagem chamado Saul. Temos um tema bem bonito que é lembra de ti, Saul. Fazer você recordar deste personagem tão controverso. Fazer você se lembrar dos pontos positivos e negativos do seu reinado. Para que os negativos você não cometa os erros e os positivos você venha praticar. O reinado de Saul, eu posso dizer para você, claro, ele colocou a perder. Foi rejeitado por Deus por sua desobediência. Mas no início onde ele estava na presença do Altíssimo, as coisas transcorriam. Ele via Deus agir por ele. E ele estava caindo na graça do povo. E eu venho junto contigo nessa noite exatamente para meditar nisso. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 11, e versículo 6. Enquanto você procura, pegue papel e caneta. Todas as vezes, pegue papel e caneta. Para depois você analisar, comparar, meditar e você mesmo chegar a uma conclusão. Se o que eu preguei foi certo ou foi errado. No fim desta mensagem, compartilhe, dê o like, chame pessoas para nos seguir e eu tenho certeza que Deus vai nos dar a vitória. 1 Samuel capítulo 11 e o versículo 6 somente. Então o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus se apoderou de Saul. E ouvindo estas palavras, acendeu-se em grande maneira a sua ira. Queridos, assim como ocorreu com Davi no capítulo 16, que o Espírito Santo se apoderou dele, ocorreu também isto com o próprio Saul. Vamos com bastante atenção, meus irmãos. No capítulo 11, verso 6, o Espírito se apoderou de Saul. Já no capítulo 13 e no verso 1, 2, a guerra contra os filisteus também. E o seu sacrifício que Samuel reprovou. Vamos estudar isso, não é verdade? Para que exatamente nós podemos extrair a assuntos de grande importância. O primeiro ponto é nada podeis fazer. João, capítulo 15 e o verso 5. Queridos, é fato que existem algumas coisas que nós mesmos fazemos, isso é fato. Mas sobre assuntos espirituais ou demandas dos propósitos de Deus, só acontece se Deus estiver na vida da pessoa. O que foi que o próprio Nicodemos, você se recorda de Nicodemos? Estes sinais só podem ser feitos, realizados. Isso tudo que nós estamos vendo, ouvindo e vendo, só pode Deus estar com ele. O próprio Nicodemos disse a Cristo. E assim, meu amado, foi com Saul. Claro, precisou sim
que o Espírito Santo viesse até ele. E nessa passagem, o Espírito se apoderou dele. E quando o Espírito se apoderou dele, foi exatamente para guiá-lo, dar direção, fazer a vontade de Deus para a nação. Porque, como eu tenho dito, nós não somos maiores do que o propósito de Deus, mas úteis para o propósito. E exatamente o Espírito Santo tornou o corpo de Saul o templo do Espírito Santo quando ele se apoderou. Exatamente para receber as orientações. Saul estava sobre a orientação de Deus para governar, para batalhar e vencer as guerras, as lutas, as pelejas. Ora, a tarefa não era fácil. Precisaria sim da direção de Deus. E como eu disse algumas mensagens atrás, é o que eu falei para você, é o que eu disse para você. Quem pediu o rei foi o povo, mas quem escolheu a pessoa foi Deus. E Saul precisava, por isso o Espírito Santo, o próprio Deus, teve esta preocupação, se apoderou dele, exatamente para governar Israel. Para que Saul não viesse governar segundo as aparências, o seu achismo. Porque as coisas de Deus não podem ser governadas por aparências, nem por conselho de ímpio e nem de escarnecedores. As coisas e os assuntos de Deus têm que ser governados. Meu amado, nós precisamos ser direcionados por Deus. Perguntar sempre a Deus o que devemos fazer. O que se falamos ou não, precisamos do Espírito Santo. Exatamente para ter um governo abençoado em casa, na igreja, no trabalho. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para lutarmos as guerras espirituais, como o próprio Zacarias diz, que não é por força e nem muito menos por violência. É como o próprio Paulo diz que não é contra a carne, nem muito menos contra o sangue, mas sim contra potestades e principados. E sem ele, assuntos do reino não vai para frente. Sem ele na nossa frente para nos dar a direção e nos ir para a batalha conosco, nós veremos o ministério, a vida familiar cair por terra. O Espírito está em você. E por isso se renda à orientação do Espírito. Você começou muito bem, não termine mal. Ande sempre no Espírito. Não faça como Saul. Começou bem e terminou mal. Recebendo o Espírito Santo, se tornando o templo do Espírito Santo. Não faça como ele. De maneira e de forma nenhuma, sempre se sujeite à direção de Deus. E como, pastor, eu vou entender a vontade de Deus? Leitura das Escrituras, fazendo da palavra de Deus, fazendo dos 66 livros da Bíblia a tua única regra de fé. Ela é a fonte mais segura de direção para mim e para você. Não comece bem e termine mal. Viva no Espírito para que você possa vencer. Olha o que diz em Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 14.
Não andei-vos em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Não caia na bobagem de sair do espírito, porque sem ele você não pode fazer. Quando Saul começou a desandar e deixar de receber a orientação de Deus para fazer o que o povo queria, o que ele achava, ou caía na pressão de alguns, o seu reinado foi de água abaixo. Por isso, se sujeite à vontade de Deus. Segundo ponto que eu quero ver com vocês aqui nesta noite, neste dia, é muito perigoso mesmo você sair do espírito. E trocando em poucas palavras, meu amado, existe uma probabilidade muito grande de você naufragar. Existe uma probabilidade, uma chance grande de você colocar tudo a perder. Quando o homem sai do espírito, ele entra na carne. E quando um homem entra na carne, quando você está no Espírito, você é guiado pelo Espírito, como diz Romanos 8,14. Agora, quando você sai do Espírito e entra na carne, você deixa de ser governado, direcionado, iluminado, orientado pelo Espírito Santo, para ser orientado pelos espíritos malignos. Isso é fato. É ou não é? É fato. O que ocorreu com o próprio Saul? Deus o escolheu, se apoderou dele, ele começou bem e desandou. E é isso que Deus não quer. Deus quer que você seja constante, abundante, entendendo que você não é maior do que o propósito, mas sim útil para o propósito, entendendo que você não conseguirá conseguir coisa alguma pela força do seu braço. Dê o like, compartilhe, medite bem. E foi o que ocorreu. Um homem carnal entra em problemas e também quer estar com ele. Irmãos, você vê a história de Saul, só entrou em problemas. Quando Deus o deixou, ele só foi decaído, só entrou em problema, só tomou decisões errôneas, equivocadas, sem nenhum direcionamento de Deus, mas direcionado pelo inimigo. E quem estava com ele, quem apoiava ele também, meu amado, era embaraçado. Por isso, meu querido irmão, é necessário, como disse lá em 1 João 4,1, é necessário nós colocarmos à prova, usarmos da baliza das Escrituras e colocarmos à prova todo pregador, examiná-lo, porque quando você apoia alguém que está fora da direção de Deus, você naufraga junto com ele. Ele coloca você em problemas, como ele botou o seu exército. Querido, você vê ele tomando decisões precipitadas, cheias de emoção, levando o povo a perecer.
Porque o homem carnal, querido, ele não quer a aprovação de Deus, ele quer a aprovação dos homens. Saul desejava isso. Por isso é necessário que nós vamos colocar à prova. Um homem carnal tem medo e ansiedade, e faz coisas que não pode fazer, coisas que não pode. Por isso nós precisamos estar atentos. Primeiro, o conselho, para fechar aqui, 3 conselhos eu quero dar para vocês no decorrer desse texto, no transitar desta mensagem. Quero te dar 3 conselhos. Primeiro, comece no Espírito e termine no Espírito. Não caia nas mesmas esparrelas de Saul. Sempre na direção de Deus, sempre guiado por Ele. Vai resolver algo, direção de Deus. Vai para uma batalha, direção de Deus. Vai fazer algum voto, direção de Deus. Vai sacrificar o Senhor, direção de Deus. Segundo conselho que eu lhe dou: quando você identificar um líder que está fora da direção de Deus, não siga, não compartilhe com ele, não vá para a guerra, não vá para as guerras junto com ele, não vá para guerras junto com ele. E terceiro e último, foi o que o próprio Samuel disse para Saul, e eu digo para ti: a obediência a Deus é a vitória do crente. É a vitória do crente, porque quem faz a vontade de Deus permanece. 1 João fala isso, Mateus 7:24 fala isso. O Senhor livra ele, Apocalipse 3:10. A obediência a Deus é o segredo da vitória do crente. E ele vê o progresso, ele vê o seu caminhar prosperar, ele vê os seus propósitos prosperarem. 1 Josué, no capítulo 1 e o verso 1 em diante, ele diz: medita na lei de dia e de noite, e tu serás uma árvore plantada junto aos ribeiros d'água. Tudo que tu fizer prosperará. O teu caminho vai prosperar. Por isso, nobres e queridos irmãos, é melhor o obedecer do que o sacrificar. Esta foi a palavra que foi dita a Samuel, de Samuel para Saul. Por isso, toma meu conselho: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e sujeitai-vos ao Senhor, e Ele fugirá de vós. Que Deus abençoe a tua vida ricamente, abundantemente. Compartilhe. Primeiro, analisa o texto, releia o texto, medite nele, chegue às suas, deixe o Espírito Santo trazer as conclusões e uma nova iluminação para você. Esquadrinhe o texto, coloque à prova essa pregação, ore a Deus e compartilhe com o máximo de pessoas possível. Dê o like, aperte o sininho e que Deus e Pai o abençoe a sua vida. Vamos escutar uma canção da nossa irmã Débora e Ereni, Fariseu Cego. Que Deus e Pai abençoe a todos.
obreiros, que são hipócritas, mas sinceros querem parecer. Pregam doutrina, mas não praticam o que ensinam. Os tais se esquecem que Deus tudo pode ver. Fariseu cego, tira primeiro a trave do teu olho, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Fardos pesados colocas nos ombros de outras pessoas, mas pra ajudá-las tu não estendes a tua mão. São semelhantes a sepulcros caiados por fora, e que por dentro existe mesmo só corrupção. Eles costumam coar mosquitos e engolir camelos, mas esses falsos não vão escapar da condenação. Fariseu cego, tira primeiro a trave do teu olho, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Fardos pesados colocas nos ombros de outras pessoas, mas pra ajudá-las tu